Função tangente, a gente viu que o seno, se eu tenho aqui um círculo trigonométrico, círculo de raio 1, o cosseno está aqui, né? A projeção disso aqui. Ah, não, antes eu falar das identidades. Isso aqui é o cosseno do θ, esse pedaço aqui é o seno do θ, e se eu continuo isso aqui vai ser a tangente do θ, esse pedaço aqui. Vai ser a tangente do θ. É assim que no círculo trigonométrico a gente enxerga o seno, cosseno e tangente. E daqui a gente tira algumas identidades. Esse aqui é um círculo trigonométrico de raio 1, então essa hipotenusa aqui mede 1. Perceba que se eu aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, eu tenho uma hipotenusa de tamanho 1, um cateto de tamanho seno de x, que é esse pedaço aqui, um cateto de tamanho de cosseno de x. Por Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Daqui eu tiro, então, que o seno ao quadrado, eu posso escrever sempre a potência na função trigonométrica aqui em cima, mais o cosseno ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Então, essa aqui é uma identidade que me permite relacionar o seno com o cosseno, chamada identidade fundamental da trigonometria. E dela a gente tira um monte de identidade. Trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Por exemplo, se eu divido os dois lados por... Antes disso, tem algumas propriedades que é o seguinte, você tem a tangente é definida de x, tangente é definida como a divisão do seno com o cosseno. Você tem valores indicados para o inverso de cada função dessa. O inverso do seno é chamado de cossecante. Cossecante de x é 1 sobre seno. E a secante de x é 1 sobre cosseno. Então, o inverso dos valores do seno e cosseno tem nomes. Né? E o inverso da tangente é chamado de cotangente. Isso aqui é 1 sobre tangente. Ou seria o contrário disso aqui, né? Cosseno sobre seno. Então, você tem o seno, cosseno, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente definidos dessa forma. Dá para você ver eles aqui no círculo trigonométrico também. Mas se você sabe o seno, cosseno e tangente, você consegue calcular os outros. Para decorar isso aqui, da tangente e cotangente, eles têm mais ou menos o mesmo nome, ok. Então, a regrinha, né? O que começa com C aqui é o inverso do que começa com S. O que começa com S é o inverso do que começa com C. Então, a secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Regrinha para memorizar, não tem nada demais, não. Se eu opero com essa identidade fundamental, eu consigo achar outras identidades importantes. Você pega aqui o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se eu divido os dois lados por seno ao quadrado, então não alterei a minha igualdade, aqui eu posso escrever todo mundo ao quadrado, vai ficar seno de x sobre seno de x, só que todos os dois ao quadrado, vai ficar seno sobre seno, mais cosseno de x sobre seno de x, todos os dois ao quadrado. E aqui também eu posso escrever 1 sobre seno de x, 2 ao quadrado. Posso simplificar esse seno com esse seno. Então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais cosseno sobre seno é a cotangente, né? O seno sobre cosseno é tangente. Aqui vai ficar cotangente ao quadrado de x é igual a 1 sobre seno, que é a cossecante. Vai ficar cossecante ao quadrado. Então, essa igualdade aqui, 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado, é uma identidade. Se eu tivesse dividido aqui por cosseno, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se eu dividir todo mundo por cosseno de x ao quadrado, eu consigo outra identidade. Posso escrever todo mundo ao quadrado, seno sobre cosseno ao quadrado, aqui vai ficar cosseno sobre cosseno ao quadrado, aqui vai ficar 1 sobre cosseno, todo mundo ao quadrado. Seno sobre cosseno é tangente, cosseno, cosseno corta, vai ficar mais 1. 1 sobre cosseno é secante ao quadrado de x. É outra identidade que associa, no caso aqui, a tangente a secante. E por aí vai. Você tem uma infinidade de identidades trigonométricas que você pode ir manipulando ela e demonstrando uma por uma. E na medida que a gente for usando, não precisa memorizar isso, não. Na medida que a gente for usando, a gente vai incorporando essas identidades, né? Então, mas é importante saber.
Quando a gente for usando, eu vou retomando isso. Né? Você tem essa identidade de soma de arcos, né? Está no cursinho, costuma aparecer muito isso nos pré-vestibulares e na matéria do ensino médio também. Né? Você tem um seno de A mais B, você pode escrever isso como seno A cosseno B cosseno A, a soma. Quando é soma, vira soma, com a subtração, vira subtração. O cosseno inverte os sinais, e fica cosseno, cosseno, seno, seno. Cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, seno do primeiro vezes seno do segundo. São formas de você reescrever as expressões trigonométricas de uma forma que seja mais adequada de acordo com o exercício. A tangente também é a soma de arcos. Quando a gente for usando isso, eu vou retomando essas identidades que são importantes. Tem um arco duplo, né? Você pode escrever um arco do seno de 2A como 2 seno A cosseno A. O cosseno de 2A você pode escrever dessas três formas. A tangente de 2A tem essa forma. O arco metade, se você tem um seno ao quadrado de 1A, você pode escrever ele como 1 menos cosseno de 2A sobre 2. No caso do cosseno, só muda aqui o sinal do meio. Isso aqui a gente vai usar, essa identidade que aparece muito quando é estudando integral. A gente já viu até agora a derivada das funções polinomiais e exponenciais com a base sendo o número de Euler, a base E. Na aula passada a gente viu a regra do produto e a regra do quociente. Né? Quando eu tenho produtos e quocientes, tem que usar essas duas regras. Foi o assunto da aula passada. Eu ia terminar nesse exemplo aqui que a gente vai resolver agora, que é um em que a gente vai precisar justamente da regra do quociente para derivar essa expressão. Por que eu vou precisar derivar? Bom, ele quer encontrar equações de retas que tangenciam essa função e que sejam paralelas a essa reta dada. Não sei se vocês viram lá em geometria analítica já. Retas são paralelas quando o que nelas é igual. Quando o ângulo que elas fazem com esse x é igual. Ou quando o coeficiente angular é igual. Ou quando a inclinação é igual, como a gente tem chamado aqui. Então, duas retas, quando têm inclinações iguais, elas são paralelas. Então, eu quero encontrar retas tangentes dessa função que tem inclinações iguais à inclinação dessa reta aqui. Está sendo pedido, de modo genérico aqui, é que eu tenho uma função e que eu tenho retas paralelas a ela, que sejam paralelas a uma reta dada. Isso que eu quero. Então, eu quero saber quem são essas retas que tangenciam a função e que são paralelas a uma reta dada. Esse aqui não é um desenho só simbólico, não sei como é que é essa função, mas é algo que vai ter um gráfico lá e vai ter uma reta paralela que vai ser paralela a uma reta dada. Ou seja, eu quero retas tangentes à função que tenha inclinação igual a dessa reta aqui. Para a gente achar a inclinação da reta que foi dada, foi um assunto lá do comecinho do curso, o que eu faço é colocar a equação da reta na sua forma reduzida, e o que fica multiplicando x é justamente a inclinação, o coeficiente angular. Aqui se eu isolo, vai ficar 2y igual a x menos 2, a equação reduzida você isola o y, né? Dividido por 2 de dois lados, vai ficar y igual a meio de x menos 1. Essa é a equação dessa reta aí na forma reduzida, que revelou aqui a sua inclinação. Então, o que eu estou procurando são equações de retas que tangenciam a função que tem inclinação igual a meio. Já ficou mais claro aqui o que está sendo pedido. Para eu achar a equação de retas tangentes à função, para achar as inclinações dessas retas, eu vou precisar derivar, porque a derivada, uma das coisas que ela fornece é justamente isso, a inclinação de retas tangentes à função. Para derivar essa função aqui, eu vou ter que usar, como é uma divisão ali, é uma fração algébrica, eu vou ter que usar a regra do quociente. Então, derivando na regra do quociente, que a gente viu na aula passada, o y' vai ficar igual a de baixo vezes a derivada da de cima. Vou escrever aqui, depois a gente deriva. Com o tempo a gente vai fazer isso de forma mais direta, mas por enquanto é bom escrever a regra para não ficar faltando nenhum termo. Vai ficar de baixo vezes a derivada de cima, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo. Isso tudo sobre a de baixo, o denominador ao quadrado. Então ficou de baixo a derivada de cima, menos a de cima vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Então, derivando ali o que se pede, percebam que a derivada desse parênteses aqui, a derivada de x dá 1 e a derivada de menos 1 dá 0. Então, esse parênteses aqui vai ficar simplesmente igual a 1. A mesma coisa acontece aqui, a derivada de 1 dá 0, a derivada de x dá 1. Né? Porque x elevado a 1, eu passo 1 multiplicando porque x elevado a 0. A derivada só do x ali é igual a 1. Então, vai ficar x mais 1 vezes 1, que é a derivada desse parênteses aqui inteiro, menos x menos 1 vezes 1, que é a derivada desse parênteses inteiro, sobre x mais 1 ao quadrado.
Então a derivada vai ficar x mais 1 menos x mais 1, né? Distribuindo esse menos aqui para dentro do parênteses, sobre x mais 1 ao quadrado. Posso cancelar esse x com esse menos x. Então em cima vai ficar só 2. Então vai ficar 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Essa é a derivada dessa função aqui. É a expressão que me fornece a inclinação de retas tangentes dessa função em qualquer ponto. Eu quero num ponto A, tal, um ponto que eu não sei, peguei aqui um ponto A genérico, tal que a reta tangente tem inclinação justamente meio. Eu quero achar quem é esse A aqui que faz isso ser verdade. Se eu pegar aqui um x igual a um A genérico, eu vou ter que a inclinação, a derivada, vai ficar igual a 2 sobre A mais 1 ao quadrado. Quem é esse A? Eu quero que seja um A de modo que a reta tangente fique paralela a essa, ou que essa inclinação aqui dê meio. Então eu escolhi um A, que eu vou achar que quem é que faz isso ser verdade, de modo que a inclinação da reta tangente seja igual a meio para que seja paralela à reta dada. Então resolvendo aquele termo ali, multiplicar cruzado aqui, vai ficar A mais 1 ao quadrado igual a 4. Então vai ficar, tirando a raiz dos dois lados, vai ficar A mais 1 igual a mais ou menos 2, né? Raiz, como aqui tem um termo algébrico, vai ter que ficar mais ou menos. Então vai ficar A igual, quando é o mais 2 mais 1, 3. A igual, aliás, vai ficar menos 1 para o lado de lá, né? Então quando vai ficar menos 1 menos 2 vai dar menos 3. E vou passar esse menos 1 para lá, quando for 2 vai ficar 1. Então são dois A's possíveis que fazem essa expressão aqui ficar igual a meio. Ou seja, são retas, vão ter retas tangentes à função, de tal modo que tem duas retas. Deve ter uma para cá, assim, se o meu desenho estivesse corretinho. Tem uma outra reta aqui que também é paralela a essa e que também é tangente à função. Bom, vamos finalizar essa questão aqui nessa página, ficou muito cheio lá de coisa. Então eu tinha essa função que tem essa derivada. Quando eu impus um ponto na função que me obrigasse a derivada da meio, eu encontrei o valor de A igual a menos 3 e de A igual a 1. Então agora eu consigo achar as equações das retas que tangenciam essa função e que tem inclinação igual a meio. Como? Primeiro tem que achar um ponto da função, né? Porque para achar a equação de reta, é sempre y na quadrada de um ponto que eu conheço, inclinação que multiplica x na quadrada de x do mesmo ponto. Então a equação de reta eu preciso da inclinação, que eu já sei que tem que ser meio, é isso, todo o trabalho aqui é para achar essas retas com inclinação meio, e de um ponto da função. Para eu achar esse ponto da função, eu posso pegar o x igual a um valor desse aqui. Se eu pego aqui para x igual a menos 3, lá na função eu consigo um ponto. Vai ficar y igual a menos 3 menos 1 sobre menos 3 mais 1. Que vai ficar igual a menos 4 sobre menos 2, que dá 2. Então eu tenho que essa função vai passar pelo ponto menos 3 e 2. Esse ponto menos 3 e 2 é um ponto da função que eu encontrei, que é o ponto justamente que faz a reta tangente à função ficar com a inclinação igual a meio. Então achando a equação da reta, vai ficar y menos, quadrado y do ponto que eu conheço, 2. A inclinação tem que ser meio, todo o trabalho foi feito para isso, vou ter retas com inclinação meio. Multiplica x meio quadrado de x no mesmo ponto, menos 3 mais 3. Então vai ficar y menos 2, que multiplica meio de x mais 3 meios, ou vai ficar y igual a meio de x, passa esse tempo para cá, vai ficar 2, tira o mínimo, vai ficar 7 meios. Então essa é a equação de uma reta que tangencia essa função e que tem uma inclinação igual a meio. A outra reta eu vou encontrar quando x for igual a 1. Para x igual a 1, lá na função, vai ficar y igual a 1 menos 1 sobre 1 mais 1, que é igual a 0, sobre 2, que é igual a 0. Então, um ponto pelo qual essa função passa é o ponto 1, 0. O ponto em que o x é 1 e o y é 0. Estou achando a minha equação da minha reta, vai ficar y, a quadrada y do ponto é 0, que é igual a inclinação, que tem que ser meio, que multiplica x, a quadrada de x no mesmo ponto. No caso aqui é 1. Então vai ficar y igual a meio de x menos meio. Essa é a equação da outra reta que tangencia essa função nesse ponto aí.
O fato é que eu tinha então lá um gráfico em que eu tinha duas retas tangentes a elas que são paralelas a uma reta dada. Foi isso que a gente encontrou. Essas duas retas aqui, não sei se o gráfico é assim, mas são duas retas que estão tangentes a uma função dada, que são paralelas a uma reta dada que tinha inclinação igual a meio, igual a gente localizou. Então eu ia terminar a última aula com esse exemplo aí, que sumiu lá da edição. E para a gente fechar a aula sobre regra do produto e regra do quociente, que são duas regras a mais aí que a gente tem agora na mão para derivar a função sem passar por aqueles limites, sem passar por limite, pela definição de derivada. Mas aquele limite está sempre implícito aqui quando a gente está derivando. A gente está só usando técnicas para a gente poder derivar sem passar por ele, porque ele faz as questões ficarem muito mais complexas. Vamos dar sequência aí nas nossas técnicas de derivação, nossas regras de derivação. Vamos derivar agora as funções trigonométricas. Vamos encontrar quem são as derivadas das funções trigonométricas. Vamos derivar primeiro a função seno de x. Vamos começar por essa. Tem que lembrar que derivada de uma função é um limite, a gente não pode esquecer disso, com h indo para zero, do f de x mais h menos o f de x sobre h. É isso aqui que é a derivada da função. A derivada como uma função, é uma função que fornece as inclinações de retas tangentes a essa função aqui em qualquer ponto. Bom, e se eu quero achar a derivada, eu tenho que aplicar esse limite, quando eu não tiver uma fórmula já pronta para fazer. Então vamos aplicar nesse caso aqui. Se o f de x é seno de x, a derivada dele vai ficar igual a limite com h tendendo a zero do f de x mais h. F de x mais h é essa função quando o lugar do x for x mais h. Então vai ficar seno de x mais h, troquei o x por x mais h, menos o f de x, que é a própria função, sobre h. Então é daqui que vai sair a derivada da função seno. Lá das identidades trigonométricas, tem uma que é soma de arcos, né? Essa é uma identidade muito usada, que é seno de a mais b, quando você tem lá assim, seno, não sei se vocês lembram dessa. Isso aqui fica seno a cosseno b, vezes seno b cosseno a, somado isso. Então aqui se eu tenho seno de x mais h, eu posso reescrever essa soma dentro do seno como seno do primeiro cosseno do segundo, seno A cosseno B, no caso aqui vai ser seno X cosseno H, ficou rabiscado, cosseno, mais seno A cosseno B, seno a última, seno H, cosseno X. Então esse termo aqui, ó, esse termo aqui fica simplesmente assim. É isso aqui. É seno X cosseno H mais seno H cosseno X. Esse menos seno já estava lá, menos seno de x sobre h. A gente só estendeu ali aquela soma de arcos para ficar daquela forma. Percebam que esse limite está envolvendo só h. Então, vou tentar aqui sair fora dos meus termos x. Vou reescrever ele assim. Eu vou escrever esse termo aqui perto. Vou mudar a ordem aqui da minha soma de subtração, que não faz diferença nenhuma no cálculo. Vai ficar seno x cosseno h, rabiscado aqui é cosseno. Vou escrever esse menos seno aqui, mais seno h cosseno x, tudo sobre h. Vou colocar o seno em evidência nesse termo aqui. Vai ficar limite com h tendendo a zero, seno de x que multiplica cosseno de h menos 1, mais, vou trocar de ordem essa multiplicação aqui, cosseno de x, seno h sobre h. Isso, só coloquei em evidência o seno aqui, só troquei de ordem aqui o seno e cosseno. Vou dividir essa soma em duas. Então, limite com h tendendo a zero de seno x cosseno h menos 1 sobre h mais cosseno x seno h sobre h. Só separei essa soma aqui. Eu vou dividir esse limite em dois. Então vai ficar limite com h tendendo a zero de seno x cosseno h menos 1 sobre h
mais limite com h tendendo a zero de cosseno x seno h sobre h. Percebam que o limite ele só está operando com o h. Né? Esse limite que ele altera esse h e esse aqui. Esse limite que altera esse h e esse aqui. Esse cosseno de x e esse seno de x, do ponto de vista do limite, ele não faz diferença nenhuma. Tanto faz estar dentro ou estar fora. O limite não vai alterar ele. Eu posso reescrever esse limite assim, como seno x, que multiplica limite com h tendendo a zero. O que sobrou lá? Cosseno de h menos 1 sobre h, mais limite com h tendendo a zero. Na verdade, eu tenho que tirar aquele cosseno lá de dentro. Vou tirar cosseno de x, escrever ele aqui pequenininho, de seno h sobre h. Bom, eu vou passar aqui para essa outra folha, ficou embolado lá. Então a gente chega calculando aquele limite nessa expressão aqui, onde aqui a gente tem o limite fundamental trigonométrico, né, que vai dar 1. E esse limite que eu vou calcular separado, que ele demanda uma estratégia específica para ele. Se eu não me engano, a gente fez ele durante o curso lá de limites, no primeiro bloco do curso. A estratégia para esse limite aqui é você multiplicar para a expressão que poderia ser considerada a conjugada desse termo aqui de cima, em cima e embaixo. Usar aquele produto notável. Multiplica o cosseno de h mais 1 em cima e embaixo. Cosseno de h mais 1. Utilizando aqui então o produto notável, vai ficar cosseno ao quadrado, o quadrado desse menos o quadrado desse. Então vai ficar cosseno ao quadrado de h menos o quadrado de 1, que é 1, sobre h, que multiplica cosseno de h mais 1. Esse termo aqui, ó, a gente pode usar a identidade fundamental da trigonometria, que é aquela que diz que o seno ao quadrado, vou colocar de h para ficar igual aqui, mais o cosseno ao quadrado do mesmo h é igual a 1. Se a gente isola aqui para ficar igual a esse, eu vou passar esse 1 para cá e esse seno para cá. Então vai ficar cosseno ao quadrado de h menos 1 igual a menos seno ao quadrado de h, passando esse seno para cá. Ou seja, esse termo aqui eu posso escrever ele simplesmente como menos seno ao quadrado de h. Então vai ficar igual limite com h tendendo a zero de menos seno ao quadrado de h sobre h, que multiplica cosseno de h mais 1. Eu vou separar esse seno ao quadrado em dois senos, escrevendo assim, ó. Limite com h tendendo a zero de seno de h vezes menos seno de h, aí que se eu multiplicar fica seno de h ao quadrado de novo, sobre h, que multiplica cosseno de h mais 1. Vou separar esse produto em dois. Produto a gente pode fazer isso, né? Quadrado de h vai ficar seno de h sobre h, vou pegar esse primeiro pedaço aqui, vezes menos seno de h sobre cosseno de h mais 1. Ou posso escrever isso como dois limites, limite com h tendendo a zero, seno de h vezes h, vezes o limite de menos seno de h sobre cosseno de h mais 1. Aqui a gente consegue outro limite fundamental, a gente sabe que dá 1. E aqui eu posso substituir direto, então vai ficar 1 vezes seno de h, então vai ficar menos seno de zero, que dá 0, né? Sobre cosseno de 0 mais 1. Cosseno de 0 é 1, então vai ficar 1 vezes 0 sobre 1 mais 1, que vai ficar 0 sobre 2, que é 0. Então esse limite aqui dá 0. Desse modo, deixa eu voltar lá para outra folha. A gente volta no nosso limite da trigonometria do seno. Então esse aqui é o limite fundamental dá 1 e esse aqui dá 0. Que vai zerar esse termo inteiro. O que sobra? Isso aqui zera, sobra esse cosseno de x que estava aqui dentro. Isso aqui dá simplesmente cosseno de x. Ou seja, a derivada da função seno é a função cosseno. Então é daqui que sai a derivada da função seno de x. Vamos praticar essa regra. Se eu quero, por exemplo, derivar ou diferenciar essa função aqui. Lembra de uma coisa, a regra do produto e regra do quociente, ela prevalece sobre qualquer outra. Inicialmente, você tem que olhar, se tem um produto e tem um quociente, você tem que aplicar a regra do produto e a regra do quociente. Depois que você vai preocupar com as outras regras que a gente vai aprender aqui.
Então aqui eu tenho justamente um produto. Eu tenho esse termo aqui vezes esse. Então a derivada, usando a regra do produto, vai ficar a primeira, que é x3, vezes a derivada da segunda, depois eu faço, mais a segunda, vezes a derivada da primeira. Então só usei dessa linha para essa regra do produto. E agora sim eu vou poder derivar. E eu já tenho instrumentos agora para derivar isso aqui, a derivada do seno da cosseno. Derivada dessa função vai ficar igual a x3, derivada do seno é cosseno, mais seno de x. Derivada do x3 é o quê? Eu passo o 3 multiplicando, mantenho o x, tiro uma unidade do expoente, que é igual a 2. Está aí derivada da função. Eu vou só arrumar ela aqui, que eu posso colocar em evidência. Posso colocar o x2 em evidência. Vai ficar x2 que multiplica x cosseno x mais 3 seno x. Essa é a derivada dessa função aqui. Então a gente tem aí mais uma função que a gente pode usar, a derivada, que é a função seno de x, cuja derivada é cosseno. Para um raciocínio análogo, pelo mesmo caminho, você usa o mesmo limite para a função cosseno, o caminho vai ser muito parecido. Inclusive as somas de arcos vão aparecer. Se você faz isso com a função cosseno, você conclui no final, não vou fazer essa demonstração que é análoga, você tem uma função que é igual a cosseno de x. Quando você deriva ela para aquele caminho do limite lá, você encontra que a derivada dessa função é menos seno de x, aparece um menos aqui. Então a função seno e cosseno tem essa relação entre si de derivação. Uma é a derivada da outra, com o detalhe que a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno de x. A gente pode usar mais essa regra aqui, que a derivada do cosseno é menos seno de x. Isso vai ser importante para a gente derivar, por exemplo, a função tangente. Se eu tenho a função tangente de x, eu agora consigo achar a derivada dela só com esses dois resultados. Por quê? Porque tangente de x, lá das identidades trigonométricas, nada mais é do que a divisão do seno pelo cosseno. Então, se eu quero derivar essa função, eu posso derivar isso aqui usando a regra do quociente. A derivada dessa função vai ficar igual a de baixo, vezes a derivada de cima, vou só montar aqui, menos a de cima, vezes a derivada de baixo, isso tudo sobre a de baixo ao quadrado. Foi de baixo, derivada de cima, menos a de cima, vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Então, derivando agora, a gente consegue derivar esses dois parênteses com as duas regrinhas anteriores. A derivada vai ficar cosseno de x, derivada do seno, a gente viu que dá cosseno, trabalheira lá para a gente poder encontrar isso, menos seno de x, derivada do cosseno, fica menos seno, cuja demonstração é análoga. A gente vai aceitar como resultado. Isso aqui, cosseno ao quadrado de x. Então, vamos ver o que a gente tem. A derivada vai ficar igual a cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. É menos com menos fica mais. Seno vezes seno dá seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Em cima aqui a gente encontrou a identidade fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, a derivada da função fica igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. A gente podia usar ela assim, só que é pouco usual, né? Não é tabelado dessa forma, fica pouco prático de operar com a derivada da função tangente dessa forma. A gente normalmente faz isso aqui, ó. Eu posso colocar isso aqui tudo ao quadrado, né? Porque 1 ao quadrado dá 1, cosseno ao quadrado volta lá. E 1 sobre cosseno tem uma função, que é justamente o inverso do valor do cosseno, que é a secante ao quadrado de x. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. E todas as demais funções trigonométricas, você vai sair mais ou menos assim. Você escreve ela em função do seno e cosseno e vai ter alguma manipulação diferente que você vai encontrar quem é essa função. Então, não vou fazer de todas, não. Aqui a do seno, ela indica como que é feita do cosseno, a da tangente indica como que é feita das outras. E a gente precisa saber. Isso vai fazer tanto exercício que isso acaba sendo internalizado, quem são as derivadas das funções trigonométricas. A gente tem, então, o quê? As derivadas das funções trigonométricas é demais, eu vou apresentar só o resultado aqui. A gente viu que a do seno, se eu tenho uma função seno de x, a derivada dela
é cosseno de x. Se a minha função for cosseno de x, a derivada dela é menos seno de x. Se a minha função for tangente de x, a derivada vai ser secante ao quadrado, que a gente acabou de fazer. Secante ao quadrado de x. Se a derivada for secante de x, se a função for secante de x, pelo mesmo caminho lá parecido com o da tangente, você vai encontrar que a derivada dela é secante de x vezes tangente de x. Você encontra esse resultado aqui. Se a função for cossecante de x, a derivada dela vai ficar igual a menos cossecante vezes a cotangente de x. E se a função for cotangente de x, a derivada dela fica menos cossecante ao quadrado. Menos cossecante ao quadrado. Então, são essas aí as funções básicas da trigonometria e suas derivadas. Perceba que elas têm uma sequência aqui que dá mais ou menos para a gente deduzir, né? Todas começam com C, cosseno, cossecante e cotangente, tem um menos. A derivada do cosseno é menos seno, da cossecante é menos cossecante vezes cotangente, da cotangente é menos cossecante ao quadrado. A da tangente é secante ao quadrado, a da cotangente é cossecante ao quadrado. A da secante é secante vezes tangente, a da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então tem mais ou menos uma lógica aí, pelo menos para memorizar. A gente vai fazer tanto esse tipo de derivada que isso vai internalizando à medida que eu for fazendo os exercícios aí. Então, dadas as funções trigonométricas, agora a gente consegue derivar elas por essas regrinhas aí. Vamos praticar isso em um exercício que eu quero achar justamente quem é a derivada dessa função aí. Então, lembrando, antes de mais nada, o fato de ter ali trigonometria não importa. O que importa inicialmente é que ele é uma divisão. E por ser uma divisão, quando eu vou derivar ela, eu tenho que, antes de mais nada, a regra que prevalece sobre qualquer outra, se tiver uma divisão, é a regra do quociente, que diz que a derivada da função vai ser a de baixo, independente de quem seja essa função, vezes a derivada da de cima, sempre nessa ordem, menos a de cima, vezes a derivada de baixo. Isso tudo sobre a de baixo ao quadrado. Então, ficou a de baixo vezes a derivada de cima, menos a de cima vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Agora sim nós vamos derivar o que se pede, agora sim nós vamos precisar das derivadas das funções trigonométricas. Então a derivada da função vai ficar igual a 1 mais tangente de x vezes derivada secante, a gente acabou de ver que é secante vezes tangente, menos secante de x, derivada aqui, derivada do 1 dá zero, derivada da tangente fica secante ao quadrado. Isso tudo sobre derivada do 1 dá zero, porque a derivada constante é zero. 1 mais tangente ao quadrado, tangente de x ao quadrado. Bom, tá aí derivada da função. A gente acabou de derivar. Agora vamos só arrumar a resposta. Deixa eu ver se dá para colocar alguma coisa em evidência. Agora só colocou só secante em evidência, né? Tem secante aqui, tem secante aqui. Então vamos colocar em evidência secante. Uma secante de x em evidência. Aqui eu vou distribuir essa tangente para dentro do parênteses. Vai ficar tangente de x mais tangente ao quadrado de x. Lembra de quanto tangente por 1, tangente. Essa secante ficou lá, ficou menos secante ao quadrado de x sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Lá das identidades trigonométricas, eu acho que dá para a gente melhorar isso aqui. A gente tem que a tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Então aqui a gente tem que, se eu passo esse termo para cá e esse para lá, eu tenho que a tangente ao quadrado de x menos a secante ao quadrado de x é igual a menos 1, né? Troquei esse termo de lugar. Aqui a gente tem justamente isso aqui, ó. Tangente ao quadrado, secante ao quadrado. Nem sempre dá para simplificar muito não, né? Identidade trigonométrica sempre dá para a gente poder, na esperança de cortar algumas coisas, mas aqui não vai ficar tão simplificada não.
derivada vai ficar igual a secante de x, tangente de x, esse termo aqui vai virar simplesmente menos 1, sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Essa é a derivada dessa função aqui, em que a gente usou inicialmente a regra do quociente, não tinha nada a ver com função trigonométrica, só um quociente, e aí quando a gente foi derivar, apareceu a trigonometria. O resto é simplificação. Se não lembrasse dessa identidade, a gente tinha problema não, mas quando a gente for operar com a derivada, quanto mais simplificada ela tiver, melhor. Mais fácil fica para a gente operar com ela. Então essas aí são as derivadas trigonométricas. Vamos fazer mais um exercício que envolve isso. A gente está vendo um monte de regra de derivação, mas não pode esquecer o seguinte, que derivada tem um significado. Significado matemático, que ela me dá a inclinação da reta tangente, e físico, que ela me dá as taxas de variação instantânea. Então vamos usar um exemplo desse tipo aqui. Eu tenho a função tangente e quero encontrar a equação da reta tangente nesse ponto aí. A gente poderia até esboçar aqui o que a gente vai encontrar. A gente sabe fazer a função tangente. É uma função que tem um monte de assíntotas. Dos múltiplos de π sobre 2. Uma função mais ou menos assim, que passa aqui no zero. Um monte de assíntota vertical. Onde aqui é π sobre 2. Aqui é 0. Aqui é π. Aqui vai ser menos π sobre 2. Bom, por aí vai. Eu quero encontrar a equação da reta tangente dessa função no ponto π sobre 4, está aqui no meio do caminho, e 1. É 45 graus, né? O π sobre 4 está aqui, e 1. Quero encontrar a equação dessa reta aqui, ó, que tangencia aqui nesse ponto π sobre 4 e 1. Tá. Você não precisava saber, não. Você podia só fazer o cálculo, só porque a gente pode visualizar a reta que a gente vai encontrar agora. Para eu encontrar a equação dessa reta, eu preciso derivar. E agora a gente sabe derivar a função tangente. Derivada da função tangente é secante ao quadrado de x. Isso aqui é a derivada da função. Vai fornecer retas tangentes, a inclinação de reta tangente da função em qualquer ponto. No caso que eu quero num ponto específico. Eu quero num ponto em que x é igual a π sobre 4. Esse aqui seria o valor de x, né? Para x igual a π sobre 4, radianos, né? Que lá no mundo dos graus seria 45 graus. A derivada vai ficar igual a secante ao quadrado de π sobre 4. Ou vai ficar secante de π sobre 4 ao quadrado, né? Aqui nas funções trigonométricas você pode escrever a potência aqui ou do lado de fora. Secante é o inverso do cosseno. Esse aqui está ficando 1 sobre cosseno de π sobre 4 elevado ao quadrado. Cosseno de 45 graus, naquela tabelinha lá dos arcos notáveis, a gente até consegue fazer raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Então vai ficar o inverso, né? Vai ficar com a saída de segundo por baixo invertida, vai ficar 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. E vai ficar igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. A inclinação dessa reta, a gente já estava esperando que fosse um número positivo, né? Porque a reta tangente aqui, ela é crescente. Tem inclinação 2. Sabendo a inclinação, a gente agora consegue encontrar a equação da reta. A equação da reta vai ficar y menos o quadrado da y do ponto que eu conheço, que no caso é 1. Inclinação, que a gente acabou de localizar, que multiplica x menos o quadrado de x no mesmo ponto, que é π sobre 4. Está aí a equação da reta. Deixa eu só melhorar ela aqui. Vai ficar igual a y menos 1 igual a 2x menos π sobre 2, multiplicando aqui. Passando esse 1 para lá, vai ficar y igual a 2x menos π sobre 2 mais 1. Você pode até fazer o decimal aqui, mas menos π sobre 2 mais 1 é um número. Então essa aqui é a equação da reta, que é tangente à função, no caso aqui tangente, nesse ponto π sobre 4 e 1. Bom, então aí temos agora uma boa gama de técnicas de derivação. Já viu função polinomial, exponencial com a base E, a regra do produto e a regra do quociente, que no caso a gente não precisou usar nenhuma delas, se não tinha nem produto nem quociente. E agora vem todas as funções trigonométricas elementares: seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante. Dadas essas funções, você não precisa mais passar pelo limite. A técnica de derivação permite você derivar sem passar por aquele limite comprido do h indo para zero.